Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: intercedendo pelas nações, nossa tarefa mais urgente. E, querido obreiro, não se esqueça de algo muito importante. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a absoluta, a completa e eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude na ministração de Sua Palavra. Amém. Abriremos a nossa exposição em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Diz a palavra de Deus: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Palavra do Senhor. Num momento tão difícil, trabalhoso e urgente como este, as preces e intercessões do povo de Deus nunca se fizeram tão necessárias e imprescindíveis. Temos de orar não apenas pela Igreja de Cristo, que se acha muito provavelmente na instância mais desafiadora de sua peregrinação rumo a Jerusalém Celeste, mas também pelas nações de todo o mundo. Pois governantes e governados acham-se perplexos, conforme alertou-nos o Senhor Jesus Cristo em seu sermão profético. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Lucas 21 e versículo 26. Sim, amado irmão, já começamos a viver o princípio das dores, conforme alertou-nos o eterno Filho de Deus, ao falar sobre estes últimos dias. Ouçamo-lo com atenção, temor e reverência. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao 8. Tendo em vista a exortação apostólica, apontaremos nesta reflexão 10 motivos pelos quais devemos orar pelas nações. Não nos esqueçamos de que as lágrimas e intercessões de um justo hão de mover, em qualquer circunstância, o coração de Deus. Ele não ficará indiferente aos nossos rogos. Oremos por todas as nações, porquanto Deus não ama somente Israel, o seu reino sacerdotal e profético, mas a todos os povos com igual ternura e misericórdia, conforme ressalta o evangelista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e versículo 16.
Oremos por todas as nações, porque o mundo todo pertence a Deus, segundo declara o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, versículos 1 e 2. Portanto, querido irmão, todas as nações pertencem a Deus e ao seu eterno Filho Jesus Cristo. Logo, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel quem tem o verdadeiro poder sobre os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Brasil. Segundo o seu querer, os governadores, presidentes e reis levantam-se ou caem. Ele é o Senhor, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oremos por todas as nações, pois o Deus único e verdadeiro quer salvar indistintamente a todas as etnias. O seu eterno amor não faz acepção de pessoas. Ele ama os judeus, os árabes, os gregos, os brasileiros, os chineses, os norte-americanos, os brancos, os amarelos, os vermelhos e os negros. Para Deus, todas as vidas humanas importam. Por essa razão, almeja que todos se salvem de conformidade com o escrito de Simão Pedro. Prestemos atenção à palavra de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 9. Oremos por todas as nações, porque o Evangelho tem de chegar literal e necessariamente até os confins do mundo, de acordo com os termos inequívocos e claríssimos da grande ordenança missionária. Disse o Senhor Jesus Cristo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Oremos por todas as nações, visto que todos os povos, tribos e línguas estão sob a maldição do pecado de nossos primeiros genitores, Adão e Eva. E só através do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, haverão de ser resgatados da idolatria, do paganismo, dos crimes de sangue, da promiscuidade sexual e da corrupção. Oremos por todas as nações, para que estas sejam guardadas de ideologias opressoras, malignas e contrárias à Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Através do Evangelho de Jesus Cristo, haveremos de forçar todas as portas do inferno, pois quem nos fez a promessa é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Se orarmos, pois, como a Igreja Apostólica, cumprir-se-á em nós o que escreveu Lucas no último versículos de Atos dos Apóstolos. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. Oremos por todas as nações, a fim de que Deus abra-nos todas as fronteiras, portos e aeroportos. Nenhum evangelista, pastor ou missionário há de ficar retido por causa de problemas burocráticos, políticos e sanitários. Roguemos ao Senhor Jesus Cristo que traga saúde a todos os povos a serem visitados por nossos obreiros. Nossa tarefa é chegar aos confins da terra com o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos por todas as nações, com o intuito de levá-las a franquear-nos todas as suas fronteiras, quer físicas, quer burocráticas ou culturais.
Elas precisam saber que o Evangelho de Cristo não pertence a este país ou àquela nação. A mensagem da cruz tem de ser acatada e recebida por todos os povos da terra. Jesus Cristo é o Senhor. Oremos por todas as nações, para que nos recebam não como estrangeiros e inimigos, mas como servos de Deus e discípulos do Cordeiro. Dessa forma, livrá-las-emos das garras do Anticristo. Que elas saibam que somos portadores do Evangelho de Jesus Cristo, a única esperança para todos os povos, tribos e línguas da terra. Finalmente, oremos por todas as nações, porque, como discípulos de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, somos responsáveis por cada uma delas. Sim, você e eu, querido irmão, somos responsáveis pelos Estados Unidos, Rússia, China, Itália, França, Espanha e Portugal. Somos responsáveis pela Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Igualmente, somos responsáveis por Israel, Arábia Saudita, Argélia, Angola e Moçambique. Somos devedores a todos os povos e nações e tribos e línguas desta terra. Jesus Cristo é o Senhor. Então oremos, pedindo às nações da terra em oração e clamor, pois temos de Deus esta gloriosa promessa. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2 e versículo 8. Oremos. Cheios do Espírito Santo, hajamos como os trabalhadores desta última hora. Jesus Cristo em breve virá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e Criador do ser humano. Senhor, Tu permitiste a criação de todos os povos, nações, tribos e línguas, países, reinos e impérios. A terra pertence-te, é tua. E por esse motivo, Senhor, nós, como pastores e missionários e evangelistas e obreiros teus, queremos chegar aos confins da terra com o teu evangelho eterno. Porque dentro em breve virás, ó Cristo amado, arrebatar a tua igreja. E nós, trabalhadores da última hora, queremos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor, anunciando, pregando e explicando a tua palavra a todas as nações, povos, línguas e tribos. Pai, sê conosco. No poder do Espírito Santo, sê conosco e fica conosco, para que sejamos testemunhas fortes, poderosas, anunciando sempre a mensagem da cruz a todos os povos. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.